Fala galera, bom dia, são 7h01 da manhã desta quinta-feira, eu sou o William De Luca e estarei aqui com vocês hoje no Desperta ICL, trazendo uma leitura crítica das principais notícias do dia para você começar bem essa quinta-feira junto com a gente. Aproveito para agradecer a todo mundo que já está assistindo a gente, muita gente fica acompanhando, já esperando o programa começar. Então vou acompanhar o chat de vocês daqui a pouquinho, podem falar a cidade onde vocês estão falando. A expectativa para os temas de hoje, obviamente, não tem como ser diferente. Vamos falar sobre a guerra, o conflito entre Israel e Hamas, e principalmente sobre as vítimas e as repercussões desse conflito. Aí embaixo está o meu Twitter para vocês, @Deluca, meu Instagram, DelucaWilliam, quem quiser continuar conversando entre os programas, só me acompanhar nas redes sociais que a gente continua esse bate-papo. Vamos falar sobre as atualizações desse conflito, como eu estava falando para vocês, entre Israel e Palestina. Vamos falar sobre diplomacia. Ontem os Estados Unidos exerceu o seu poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e vetou a resolução proposta pelo Brasil. O único voto contrário, o voto dos Estados Unidos, dois países se abstiveram, o Reino Unido e a Rússia, e 12 votos favoráveis, porém, os Estados Unidos têm poder de veto, ou seja, pode simplesmente vetar sozinho uma resolução. Foi o que ele fez. Vamos falar sobre isso e sobre os impactos para a diplomacia brasileira, muitas críticas no Brasil e no mundo a esse veto norte-americano, e vamos falar sobre também a continuação desse conflito e também as repercussões diplomáticas do mesmo. Vamos falar também ainda sobre o ataque ao Hospital Batista Al-Ahli na região central da faixa de Gaza. Os Estados Unidos se alinhou ao relatório israelense prévio que diz que o ataque foi, na verdade, o dano de um foguete lançado pela Jihad Islâmica. Várias fontes contestam essa informação, mas vamos trazer várias versões em relação a este ataque no Hospital Batista Al-Ahli, que deixou mais de 500 mortos, uma tragédia humanitária gigantesca. Vamos falar sobre os protestos no mundo todo contra os bombardeios israelenses na região da faixa de Gaza, e agora em outras regiões também a gente tem registro de mortos na Cisjordânia. Então vamos falar sobre os protestos que o mundo árabe, que o mundo islâmico tem levantado contra esses bombardeios israelenses e pedindo ajuda humanitária à população palestina. E aí a gente vai falar um pouco sobre Brasil, vamos falar sobre a CPMI do golpe, que terminou, aparentemente não terminou em pizza, com 61 indiciamentos, entre eles Jair Bolsonaro e também vários membros da cúpula do Exército, generais, almirantes, empresários do agro, golpistas de toda sorte, deputados, parlamentares e outros que estavam envolvidos nessa tentativa de golpe de 8 de janeiro. E também vamos falar sobre outros temas, como o depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal, mais um, sobre o juiz Eduardo Apio, que vai ser removido da vara da Lava Jato em Curitiba, e outros temas que traremos, trazendo umas atualizações. Deixa eu passar antes pelo nosso chat aqui, agradecendo a todos vocês que estão assistindo o programa, a Gorete Ferreira de Diadema, o Alexandre Maia aqui de São Paulo, o Léo Lima de Goiânia. A Natália Regina diz que tem que ver se o resultado vai dar alguma coisa, ou você vai embalar e entregar a mesma pizza de sempre. Pelo menos os indiciamentos foram entregues, Natália. Vamos ver o que é que esse indiciamento, esse pedido de indiciamento feito pelo relatório vai alcançar. A Sônia Santos de Machadinho do Oeste, em Rondônia. O Gabriel Salgado falando famoso Desperta com William Demore, William Demore ou Leandro De Luca, um dos dois, você escolhe. Deu uma falhadinha no meu áudio, mas está tudo certo, segundo o Ícaro vai me acompanhar aqui, todos os dias. Vocês sabem que o meu Louro José aqui no meu ponto é o Ícaro, então o Ícaro vai ficar me acompanhando aqui no programa, e tem o meu outro ponto está aqui pendurado, para não ficar feio para vocês. Quem sabe faz ao vivo, gente? Aqui, Então, você escondeu o meu ponto aqui atrás. Adriana Maria de Lavras do Sul, de Lavras, no sul de Minas Gerais.
A Solange dizendo que está chovendo no Rio de Janeiro. O Luiz Fernando de Piedade em São Paulo. O Agnaldo Cruz. A Clenir, acho que é a Clenir, se for o Clenir você me perdoa. De Belo Horizonte. O Jorge Guerra de Ibiporã, no Paraná, a Wanda Siqueira, a Maria Stratialini diz, cadê o Demore? O Demore de vez em quando não consegue fazer o desperta, então estou aqui para substituir o Demore sempre, mas ele não está doente, está tudo bem com o Demore, viu gente? E a Silvia de Cássia mandando um abraço para mim, e eu mando um abraço para você, Silvia, para a gente começar bem. Esta quinta-feira, a Karen Potter também manda um bom dia, a Roseli Praia de São Sebastião. Se você mora em São Sebastião, seu sobrenome é Praia, é muito legal, viu, Roseli? Espero que seja seu sobrenome mesmo. Que você mora em São Sebastião e seu sobrenome seja Praia. Então, agradecendo aqui a todo mundo. A Vera Lúcia de Sete Lagoas, Minas Gerais também. Então, todo mundo aqui acompanhando a gente. Se vocês tiverem mais algum probleminha no áudio, vocês avisem aqui no chat, mas aparentemente o Ícaro, o meu louro José, disse que está tudo bem. Quem mais? A Maria Angélica perguntou, quando vai começar o seu programa, William? Lembrando, né, gente, entre os lançamentos que o Edu fez... Meu microfone parou de novo aparentemente, voltou. Tô tentando me sabotar aqui, gente, vocês estão vendo, né? Mentira, é um probleminha no áudio, mas aparentemente voltou meu microfone. Deixa eu deixar a caixinha dele fora do meu bolsinho aqui, talvez resolva. Aí se voltar a piorar, o Ícaro avisa pra gente voltar. Respondendo a Maria Angélica aqui, tá tudo certinho? Então tá tudo certinho. A Maria Angélica avisando, perguntando quando começa o meu programa, o Rolê ICL começa a partir de segunda-feira, ou seja, dia 23, às 5 horas da tarde, antes do N2, o nosso noticiário com a Gabriela Varela, com o Chico Saia, com o Chico Pinheiro. Vai ficar bem legal o programa, gente. Espero a audiência de vocês lá também no Rolê ICL a partir da próxima segunda-feira. Vamos lá, gente. Vamos atualizar os números da guerra, os números do conflito entre Israel e o Hamas. A gente tem 4.500 pessoas assistindo, agradecendo a audiência de todos vocês. Lembrando, sempre curtam o vídeo, se você está vendo na internet, comente se você está vendo no YouTube, no Facebook, se você está vendo na TVT também, a gente agradece muito sua audiência, a nossa rede de canais que transmite aqui o ICL Notícias e o Desperta todos os dias. Então, agradecendo a audiência de todos vocês que já estão com a gente no comecinho dessa manhã de quinta-feira. Atualizando o número de mortos, o conflito já deixou 4.942 mortos, 1.400 israelenses nos primeiros dias de ataques, né, do ataque terrorista promovido pelo grupo Hamas, no sábado, dia 7, e até agora 3.542 palestinos, como a gente já sabia e já previa. É um conflito que vai trazer, obviamente, muito mais baixas civis aos palestinos, como já vinha acontecendo há muito tempo, né? A gente sempre registra que a situação humanitária dos palestinos sempre foi muito grave, em especial na faixa de Gaza, a região que está sendo atacada hoje, bombardeada por Israel, em retaliação a esse ataque do grupo Hamas. Lembrando também que o Hamas não é os palestinos, né? O grupo Hamas não representa todos os palestinos. A gente sempre fala e presta solidariedade ao povo palestino e também aos israelenses que foram vítimas desses ataques. O Brasil já repatriou 1.135 brasileiros na operação Voltando em Paz. E 3 brasileiros, infelizmente, estão na lista de mortos divulgada até agora: Renane Glazer, Bruna Valeanu e Carla Mendes. Vou mostrar para vocês um vídeo, pode colocar na tela para a gente, Ícaro, por favor. Está aqui do governo do Brasil. O 7º voo da Operação Voltando em Paz pousou hoje de manhã em Brasília, trazendo 219 brasileiros e 11 animais de estimação. O voo decolou ontem às 8 horas e 40 minutos de Tel Aviv, no horário local. Como eu disse, o número do governo brasileiro indica 1.135 brasileiros repatriados e 35 pets, os bichinhos de estimação, também voltaram. Não precisa nem colocar o áudio desse vídeo, Ícaro, pode deixar sem áudio mesmo, é só o barulho do avião chegando. Então tá aí a imagem publicada pelo governo do Brasil,
do voo da Força Aérea Nacional chegando aqui no Brasil com a última leva dessa primeira fase, né? Diz o governo brasileiro que fará ainda outros voos sempre que necessário, e também outros países da América do Sul também têm buscado o governo brasileiro para repatriar os seus cidadãos. Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai já procuraram o Brasil para que eles possam trazer de volta seus cidadãos tanto da faixa de Gaza quanto também de Israel. Então fica aqui o registro da chegada de mais 219 brasileiros nessa operação. Vamos falar um pouquinho agora sobre o veto dos Estados Unidos à resolução sobre a resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Pode colocar na tela para a gente, Ícaro. Matéria do G1, do Jornal Nacional de ontem. Ministro das Relações Exteriores lamenta veto americano à resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança, matéria de 10 horas atrás, que cita o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, lamentando o veto dos Estados Unidos à resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança. Lembrando, o Brasil é o presidente do Conselho de Segurança nesse momento, né? Esse conselho tem uma presidência rotativa e nesse momento calhou do Brasil, um momento muito grave de crise, de guerra, o Brasil ser o presidente do Conselho de Segurança. Abre aspas para o ministro: ficou clara uma divisão de opiniões, mas acho que do nosso ponto de vista, da nossa presidência e como governo brasileiro, fizemos todo o esforço possível para que se cessasse as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos. A nossa preocupação sempre foi humanitária, neste momento. Enfim, cada país terá tido a sua inspiração própria. E aí também tem aqui a nota do Itamaraty, vou ler para vocês. O Itamaraty lamenta mais uma vez que o uso do veto tenha impedido o principal órgão para a manutenção de paz e da segurança internacional de agir diante da catastrófica crise humanitária que o Brasil considera urgente que a comunidade internacional estabeleça um cessar-fogo e retome o processo de paz, e que o Brasil seguirá buscando construir acordos que aliviem a dramática situação humanitária e contribuam para a realização da solução de 2 estados, com um Estado palestino economicamente viável, convivendo em paz e em segurança com Israel, dentro das fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Lembrando para vocês, o Conselho de Segurança da ONU e os outros conselhos da ONU podem aprovar resoluções, e essas resoluções precisam ser votadas pelos países. A maioria, obviamente, são 15 países hoje no Conselho, e aí você tem os votos dos países, a maioria que vota a favor aprova a resolução, porém alguns países, os países como Rússia, Estados Unidos e China, têm o poder de veto de resoluções, ou seja, eles podem não votar contra, mas vetar as resoluções apresentadas no Conselho de Segurança. 2 países se abstiveram da votação, Reino Unido e Rússia, e os Estados Unidos vetaram a resolução. Então, fica o registro aqui dos países que fizeram o voto para o Conselho de Segurança da ONU. O texto brasileiro acabou sendo rejeitado. Vou trazer outra repercussão aqui para vocês, da Carta Capital, que entrevistou o... Tem um anúncio aqui, o ódio que eu tenho de anúncio. Eu esqueci de colocar o adblock nesse computador novo que o ICL me deu. Tem aqui, você pode colocar na tela, Ícaro, Recupero, o ex-ministro das Relações, o ex-ministro da Fazenda do Brasil e diplomata Rubens Recupero. Apesar do veto na ONU, Brasil se engrandece e os Estados Unidos que devem se envergonhar. Está aqui a matéria da Carta Capital, que diz que apesar do veto à sua proposta na ONU para a resolução do conflito entre Israel e Hamas, o Brasil se engrandece diplomaticamente e esbarra apenas no apoio incondicional dos Estados Unidos no governo de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Essa avaliação é do Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente no governo de Itamar Franco e ex-secretário-geral
da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O texto que o Brasil mandou, o texto aqui da Carta Capital destaca, ele defendia uma pausa nos bombardeios para viabilizar acesso humanitário à faixa de Gaza, a fim de socorrer os civis. Também condenava expressamente os odiosos ataques terroristas, aspa, porque isso é o que está no texto da resolução, do Hamas, e ressalvava que os civis em Israel e no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental, devem ser protegidos de acordo com a legislação internacional. Então, a crítica aqui do Rubens Recupero, que é o ex-ministro, é de que o Brasil, com a votação de 12 votos, 2 abstenções e o veto americano, sai maior desse processo, e os Estados Unidos é quem devem se envergonhar por esse veto, segundo a justificativa da representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, é que o texto não citava o direito à defesa de Israel, o que é um absurdo, porque comumente já está consagrado no direito internacional, na diplomacia, o direito à defesa, o direito a poder se defender, e é isso que Israel está fazendo, segundo o governo de Israel, com os bombardeios na região da faixa de Gaza. A crítica é que esses bombardeios têm afetado majoritariamente populações civis, como eu falei para vocês, mais de 3.500 palestinos mortos até agora, mais de 3.500 civis palestinos mortos até agora. Então, o texto foi criticado pelos Estados Unidos por dizer, por não citar o direito à defesa, e obviamente todo mundo sabe, a gente já falou aqui amplamente sobre isso no ICL, Israel foi atacado, houve um ataque terrorista, eu pessoalmente não tenho outra forma de classificar um ataque que, por exemplo, mata civis em uma festa, mas isso não dá o direito de Israel atacar civis palestinos. Isso não isso é vingança, isso não é direito à defesa, e não é isso que está consagrado na diplomacia e no direito internacional. Então, o texto criticava os ataques a civis e por isso foi vetado pelos Estados Unidos. Mais um texto aqui para a gente continuar falando sobre diplomacia. Vou tomar uma água antes. Já eu leio alguns comentários de vocês aqui. A matéria do Correio Brasiliense diz que o embaixador de Israel pediu apoio à oposição contra a posição branda de Lula. Isso é uma matéria que a gente trouxe também já nessa semana. Vou passar para outra aqui do ICL, ainda repercutindo sobre isso. Ícaro, pode tirar da tela, por favor. Ícaro, você pode tirar essa aí da tela, por favor. Que eu vou puxar outra matéria para a gente aqui. Isso. Enquanto o embaixador de Israel critica a posição brasileira, apesar da posição brasileira ser muito coerente, a gente pode ter várias críticas em relação a vários pontos do governo Lula, mas a política externa do Brasil é muito coerente e as posições brasileiras nesse conflito têm sido muito coerentes também, de condenar o terrorismo, de condenar os ataques a civis e pedir a proteção à população civil nos países envolvidos. Aproveitar para agradecer, a gente está com 6.800 pessoas assistindo, são 7 horas e 20 minutos, agradecendo vocês. 7.000 pessoas, o Ícaro me atualizou aqui agora. Mas a gente pode criticar vários pontos do governo Lula, mas a gente tem que ressaltar a importância da política externa coerente que o governo tem tido. E aí, uma matéria aqui do nosso portal iclnoticias.com.br. Se você ainda não acessou o portal do ICL, acesse todos os dias lá o nosso editor-chefe, o Chico. São vários Chicos aqui, A gente tem o Chico Sá, o Chico Pinheiro e agora mais um Chico na nossa equipe permanente do ICL, o Chico Alves, editor-chefe do nosso site iclnoticias.com.br. Bota aí na tela pra gente, Ícaro. Brasil é convidado para reunião no Egito para discutir
crise em Gaza. O convite ocorre após a tentativa do país que preside o Conselho de Segurança da ONU, como eu falei para vocês, de aprovar a resolução sobre o conflito no colegiado. Matéria aqui do nosso portal ICL Notícias diz que o Brasil foi convidado para participar de uma cúpula com os países para discutir esse conflito. A informação foi dada pela Agência Brasil, repercutida aqui no nosso portal ICL Notícias, e o foco, obviamente, é discutir a crise humanitária em Gaza. O território está cercado e sofrendo bombardeios contínuos das forças militares de Israel desde a eclosão do novo conflito. Então está aqui o registro no nosso portal ICL Notícias falando sobre essa reunião em Gaza, e continuam as amarrações diplomáticas em relação a este conflito. Trago para vocês a matéria, deixa eu traduzir para o português aqui para vocês poderem ler na tela comigo. Desculpa, gente. O portal Haaretz de Israel, que a gente já citou aqui, destaca a chegada do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, que pousou em Israel hoje de manhã. Lá em Israel agora já é tarde, né? Tem 7 horas de fuso horário. Ele desembarcou hoje de manhã em Israel para se encontrar com o Benjamin Netanyahu e com o Isaac Herzog, né? O Netanyahu, o primeiro-ministro, o Isaac Herzog, o presidente de Israel. Então está aqui o registro do jornal Haaretz, dizendo que o primeiro-ministro chegou em Israel e, segundo ele, ao desembarcar, ele disse que o Reino Unido e ele estão ao lado de Israel e estão ansiosos pelas reuniões com o primeiro-ministro e com o presidente. Fica aqui o registro, então, da chegada do primeiro-ministro, mais uma autoridade que visita o território de Israel nesse período. E eu vou trazer para a gente fechar esse tema, e aí eu vou ler uns chats de vocês, mais uma matéria do nosso portal iclnoticias.com.br. Ajuda anunciada por Biden é pífia perto de proposta brasileira vetada, diz Cris Serra. Gente, eu prometo tentar não fazer o Jornal da Tosse, que eu sei que o Leandro Demore também faz o Jornal da Tosse aqui de vez em quando, mas tô com dor de garganta. Não é Covid, já fiz o teste. Mas aqui o tempo em São Paulo tá bem maluco, um dia faz muito calor, outro dia faz muito frio, minha garganta tá bem zoadinha, então de vez em quando eu vou ter que dar uma tossidinha aqui. Já peço perdão antecipado para vocês pelo Jornal da Tosse desta quinta-feira. Então aqui matéria do iclnoticias.com.br, eu vou rodar o vídeo para vocês, é um vídeo de 2 minutos do ICL Notícias de ontem, onde a Cris Serra comenta esse veto dos Estados Unidos e também a ajuda humanitária oferecida por Israel, por Joe Biden e Netanyahu, que foi anunciada ontem. Vou rodar para vocês aqui. Tem ali uma situação interesses ali, então vendo o Joe Biden fazendo assim, as negociações com Israel nos termos dos Estados Unidos, nos termos que interessam aos Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos esvaziaram completamente o esforço multilateral na ONU, certa, para fazer esse tipo, para, digamos assim, administrar esse tipo de situação. E o Brasil, concordo inteiramente com o que o Chico falou há pouco, né, fez um esforço diplomático de primeira grandeza, né, a diplomacia brasileira mostrou a sua competência, é uma vitória nesse aspecto, seguir dois pontos e representar. Agora, os Estados Unidos, como os demais membros do Conselho Permanente, têm o poder de veto e usaram o poder de veto. Para quê? Para que Joe Biden, para que os Estados Unidos façam a diplomacia nos termos que interessam aos Estados Unidos. Tanto que a embaixadora, a representante dos Estados Unidos na ONU, ela deu uma declaração falando, não, mas nós estamos a diplomacia
essa com 2 porta-aviões estacionados no Mediterrâneo, ali no litoral de Israel, enfim, ali daquela região, né? Então, assim, primeiro você dá a sua demonstração de poder militar, depois a gente senta para conversar. E para não sair de mãos abanando, digamos assim, desta reunião com o presidente, com o primeiro-ministro de Israel, agora com esse começo de ajuda humanitária. O áudio está dando uma falhadinha aqui, eu vou tirar o vídeo porque o áudio está dando uma falhadinha aqui, mas vocês conseguiram ouvir aí o que a Cris Serra fala sobre, e Ícaro, eu não ouvi o que você falou porque estava rodando o vídeo junto, pode falar agora. Mas a gente está vendo a Cris Serra falando para a gente lá no portal slnoticias.com.br sobre essa ajuda humanitária, e a Cris Serra já destaca para a gente a ajuda humanitária que começa com 2 porta-aviões estacionados na beira da Palestina, né? Então não é exatamente uma ajuda humanitária que os Estados Unidos quer levar à região. Pode tirar da tela para a gente, Ícaro? Agradeço a audiência de vocês. Muitas pessoas daqui já me perdoando pelo Jornal da Tosse. O Elton falou, e tem outras pessoas falando sobre o áudio picotando. Realmente, o nosso áudio estava com problemas no vídeo, né? Estava dando muitas falhas no vídeo, por isso que eu tirei aqui. Mas vocês podem acompanhar o áudio, o vídeo da íntegra lá no nosso portal, slnoticias.com.br, para vocês acompanharem completamente. O Jonatas falou que lá no Nordeste o tempo também tá maluco. A Bia Ferreira disse que tem que fazer o aquecimento como os cantores. Eu faço aquecimento vocal antes de começar, viu, Bia? O problema é que a dor de garganta me impede. A TT Cartacho diz: Jornal da Tosse é muito bom, muita água. Tô tomando água aqui, tomando remédio também, mas difícil com esse tempo maluco aqui de São Paulo. Fernanda Silva me desejando melhoras. O Stalindo diz que o Hamas é a única forma de resistência do povo palestino. Rosiane Melo. O Aissô dizendo impressionante o oportunismo dos perennialistas na questão da guerra, não sabem nada, falando sobre a cobertura nas redes sociais. Angélica dos Reis de Niterói dando bom dia pra gente aqui. E o Helder M diz: o hospital bombardeado em Gaza era uma entidade cristã. Vou aproveitar essa deixa do Helder aqui pra gente no nosso chat, agradecendo inclusive todos vocês que estão aqui. A Karen Potter perguntando: cadê o Demore? O Demore não está hoje, gente. Como vocês podem observar, o Demore não está. Estou aqui cobrindo aqui o nosso querido Leandro Demore nesta quinta-feira. São 7 horas e 29 minutos. Eu vou para outro assunto ainda relacionado à guerra. O Helder falou para a gente sobre o hospital aqui. Eu vou trazer uma matéria e vou trazer, e eu já aviso a vocês, eu vou avisar isso de forma antecipada, eu já falei sobre isso lá no ICL Notícias, primeira edição, que eu apresento todos os dias junto com a Vivian Mesquita, com o Eduardo Moreira e com o Rodrigo Viana, que o dramaturgo grego Ésquilo disse que na guerra a primeira morte é a da verdade, porque a gente sempre tem uma guerra também de versões em relação aos fatos e de interpretações em relação aos fatos e de versões ao que está acontecendo. É muito difícil a gente aqui do Brasil, e a gente está mandando inclusive a nossa querida Heloísa Vilela, nossa correspondente em Brasília, está chegando lá no território palestino, chegou em Amman, na Jordânia, na manhã dessa quinta-feira, mandou um áudio para a gente aqui no grupo de WhatsApp do ICL, e a gente está acompanhando toda a viagem da Elo até a região afetada, até Israel e até a Palestina. A gente sempre registra que existem vários interesses nas versões apresentadas, e a gente faz aqui no ICL, a gente tenta fazer ao máximo possível, trazer todas as versões dos envolvidos, as versões de pessoas mais alinhadas a Israel, mais alinhadas aos palestinos, a pessoas independentes, porque é isso que o jornalismo faz, é ouvir versões diferentes, é ouvir interpretações diferentes, e a gente tem, obviamente, interesses ligados a essas interpretações. Por isso que, em especial aqui no Desperta, o Leandro Demore sempre tenta trazer, todos os dias de manhã, versões dos mais diversos atores e também das mais diversas fontes
para que a gente possa ter um olhar mais diverso do que é a verdade. E esse tema do bombardeio ao Hospital Batista Al-Hali, na região central da Palestina, na região central da faixa de Gaza, é um desses temas que criou uma guerra de narrativas. Vou trazer uma dessas narrativas aqui, 3 dessas narrativas aqui para que a gente possa tentar entender melhor o que aconteceu. Está aqui uma matéria da revista Veja, citando a ONU. Diz que a ONU quer realizar investigação própria sobre explosão em hospital em Gaza. Então está aqui a matéria da Veja, que diz que o subsecretário-geral para Assuntos Humanitários das Nações Unidas, o Martin Griffiths, afirmou nessa quinta-feira que o órgão internacional considera abrir uma investigação própria sobre a explosão no Hospital Batista Al-Hali, no centro da faixa de Gaza. Pode tirar essa da tela, Ícaro, que eu vou trazer mais uma matéria. Dessa vez, deixa eu só botar o tradutor aqui para vocês poderem acompanhar com a gente em português. O jornal The Times of Israel, um dos jornais mais lidos lá de Israel, diz que a inteligência mostrou que Israel não é responsável pela explosão no hospital em Gaza, diz Casa Branca. O Conselho de Segurança Nacional ainda recolhe informações, mas apoia a versão israelita no incidente. O primeiro-ministro do Reino Unido diz que as declarações do Hamas não são mais confiáveis do que as do Kremlin. Você vê que aí, citando também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas aí a matéria do The Times of Israel diz que a Casa Branca ontem avaliou que Israel não foi responsável pela explosão no hospital, mas que essa informação ainda estava sendo investigada. A avaliação é baseada, abre aspas, na análise de imagens aéreas e interceptações de informação de código aberto, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrian Watson. Eu vou trazer uma outra matéria, como eu falei para vocês, que é uma guerra de versões. Tem uma cobertura que eu gosto muito, que é feita pelo site e jornal alemão Deutsche Welle, que tem uma versão no Brasil, e para mim é uma cobertura sempre muito ponderada, né? Se vocês querem uma dica de portal estrangeiro, nesse caso é uma versão brasileira do portal estrangeiro Deutsche Welle, o Deutsche Welle sempre traz uma versão muito ponderada sobre esse conflito. Então tá aqui a matéria na tela da versão brasileira do Deutsche Welle, conflito de versões sobre a explosão em hospital em Gaza. E aí a Deutsche Welle trouxe todas as versões nesse tipo dessa explosão, que o Hamas ele acusa Israel de ter feito o bombardeio, que causou mais de 470 mortes e outros 300 feridos. Israel rejeita a responsabilidade, diz que a culpa foi da Jihad Islâmica, né? Foi um foguete da Jihad Islâmica. Como eu falei para vocês agora na matéria do The Times of Israel, os Estados Unidos dizem que o relato de Israel é o relato correto, e os especialistas, ouvidos pela Deutsche Welle e por outros veículos, dizem que é difícil tirar conclusões sobre a explosão por enquanto. A especialista militar Marina Myron, do Departamento de Defesa do King's College em Londres, disse ao Deutsche Welle que para confirmar quem é o responsável seria necessário haver mais evidências, como o exame do local do lançamento. E o Giancarlo Fiorella, diretor de pesquisa e treinamento do grupo jornalístico investigativo Bellingcat, também se mostrou cético quanto a tirar conclusões, dizendo que no momento não encontramos nenhuma evidência conclusiva que possa apontar dedos em uma direção ou outra. Os outros países e outras autoridades também reagiram, né? Então aqui a Deutsche Welle traz o posicionamento da autoridade palestina, que classificou o episódio como genocídio, catástrofe humanitária. O presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, disse que o ataque foi o mais recente exemplo entre os ataques de Israel desprovidos de valores humanos básicos. E aí outros países, em especial da região ao redor de Israel e da Palestina, como Catar, Jordânia e Irã, condenaram o ataque
Os iranianos, inclusive, disseram que a explosão atingiu pessoas indefesas e desarmadas. Então tá aí a matéria do Deutsche Welle, o jornal alemão, a versão brasileira do jornal alemão para vocês, trazendo todas as versões em relação a esse fato. A gente sempre fala que a guerra também é uma guerra de versões, né? A gente tem versões sobre absolutamente tudo o que acontece. Uma coisa que eu acho que não há versão é que Israel promove sistematicamente ataques ao território ocupado palestino, né? Os palestinos não têm independência sobre o seu próprio território. É uma das reivindicações que as lideranças palestinas fazem e que acaba escalando em conflitos, né? Ninguém defende terrorismo, nós não defendemos ataques terroristas, ataques contra civis, mas a gente também lembra que existe há décadas uma opressão sistemática do povo palestino, e isso é um dos principais geradores de conflitos naquela região. Então, a gente sempre faz esse registro, é importante que ele seja feito. Vou falar agora, e vou traduzir mais uma matéria do português, vou tomar água, porque me indicaram que tomar água que é o melhor antitussígeno que existe, então uma aguinha contra a minha tosse. São 7 horas e 37 minutos, temos quantas pessoas assistindo agora? Ícaro, meu louro José. 10 mil pessoas, dá pra mais, viu gente? Dá pra mais, bora crescer, bora curtir, compartilhar essa transmissão, esse Desperta ICL da manhã dessa quinta-feira pra gente chegar a mais gente. Vou passar por mais um último tema falando sobre guerra, depois vou falar sobre Brasil, sobre CPMI, sobre outros temas relacionados ao Brasil. Vou terminar com CPMI, mas vou passar por outros temas importantes do país pra gente. Deixa eu fechar uma janelinha aberta aqui. Se tiver alguma atualização também aí, você me passa, viu, Bícaro, sobre a guerra e sobre novos acessos importantes. Cadê? Pronto. A gente tem uma atualização sobre os protestos que têm acontecido no mundo todo e como o Demore tenta trazer aqui todos os dias de manhã e quando eu faço o Desperta também, trazer veículos de comunicação que não sejam da mídia, só da mídia hegemônica, para a gente ter versões diferentes do que está acontecendo. Aqui a matéria do Tehran Times, um veículo de comunicação iraniano, falando sobre os protestos que acontecem em todo o mundo islâmico. Está aqui a matéria do Tehran Times. Os crimes de guerra de Israel fazem o sangue das pessoas ferver. A matéria do Tehran diz que a tragédia no hospital Al-Hali aconteceu devido a um bombardeio implacável de Israel ao enclave costeiro de Gaza, e aí fala sobre manifestações. Diz que em Hebron e Jenin dezenas de palestinos se deslocaram a complexos militares do regime israelista, do regime de Israel, para condenar as ações desumanas do regime. Eu estou citando, lendo para vocês, né? Não é uma interpretação minha. E também em outros lugares do mundo, como por exemplo em Amman, na Jordânia, na Turquia, na Tunísia, na Alemanha, em Dallas, nos Estados Unidos, no Canadá, na Síria, em Beirute, na Argélia, no Catar, no Kuwait. Vários protestos escalaram contra os bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Eu vou trocar de matéria aqui, Ícaro, para a gente. Matéria da Al Jazeera, um portal também de notícias, um dos principais portais de notícias do mundo. Matéria dizendo sobre os protestos no Líbano. Não posso mais ficar em silêncio, raiva no Líbano pela guerra de Israel em Gaza. Manifestações pró-Palestina realizadas perto das embaixadas dos Estados Unidos e Alemanha no Líbano para expressar a raiva pelos, abre aspas, crimes de guerra de Israel em Gaza. Então, matéria aqui assinada por Justin Salhani e Matt Nasheed, que fala sobre os manifestantes agitando bandeiras de partidos palestinos e libaneses. As pessoas atiraram pedras, garrafas de água e fogos de artifício na barricada de segurança construída na estrada que leva até a embaixada dos Estados Unidos na região norte de Beirute na noite de ontem, quarta-feira. As forças de segurança responderam com gás lacrimogêneo que empurrou os manifestantes para trás. Então está aqui o registro da Al Jazeera.
Eu vou trocar de janela aqui, Ícaro, para trazer um vídeo para a gente fechar esse tema falando sobre os protestos. Um tweet do Palestine Online falando que milhares de pessoas que fizeram um protesto em frente à Corte Internacional de Haia, na Holanda, em suporte, em apoio aos palestinos. Espero que o meu áudio não falhe, mas pode pôr na tela aí pra gente, Ícaro. Tá aqui o tweet. A gente pode ouvir que as pessoas falam 1, 2, 3, 4, Netanyahu, ditador, em alusão ao primeiro-ministro de Israel, chamando o primeiro-ministro de Israel de ditador. Então tá aí as imagens que vocês estão vendo do protesto que aconteceu em frente ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, que reuniu pessoas protestando contra o regime, contra o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, e também protestando em defesa do povo palestino. Vou passar agora, em alguns minutinhos, sobre outros temas importantes para a gente conversar. Vou ver se tem mais alguma coisa legal no nosso chat aqui. E aí, vou, para a gente terminar o programa daqui a pouquinho, falar sobre a CPMI que chegou no final. A Fernanda Silva de solidariedade restrita ao povo palestino, a Mariângela Binhard diz Palestina livre, a Gwen Fer também, o Raidan Marques aqui, a Mirella Maria, o Raidan Marques diz que eu mencionei o Bellingcat como fonte não confiável, segundo jornalistas investigativos americanos, é um porta-voz da CIA e do MI5. Na verdade, eu citei dentro de uma matéria do Deutsche Welle que cita várias fontes, entre elas essa fonte, Raidan. O Marcos Marques diz, Israel determinou que pessoas saíssem do hospital. Como se manda sair de um hospital num país em guerra? A Cristina Oliveira diz, a seca no Amazonas. E a seca no Amazonas? A gente falou sobre isso aqui ontem, a gente trouxe um jornalista direto de Manaus, inclusive no Israel Notícias primeira edição. Se assistir a versão de ontem do programa, a gente falou sobre essa grave crise climática, ambiental, também no Amazonas. Fica aqui o registro que a gente falou sobre isso ontem aqui. O Karen Demir disse, aqui em Istambul os protestos uniram islamitas e seculares. Uma pessoa morreu em Istambul quando tentava invadir o consulado de Israel. Então os protestos realmente têm escalado no mundo todo, em especial no mundo islâmico. Então fica aqui também o registro disso que foi trazido. Estamos com 11 mil pessoas. A Fernanda Silva, o William trabalhando com sono me representa demais. Quem está dizendo isso é você, eu não vou confirmar nem negar essa informação, Fernanda, mas eu sempre tive dificuldade de acordar cedo, mas o ICL Notícias está me fazendo rever essa minha dificuldade. A Ana Lúcia e a Luzia perguntando o que aconteceu com o Demore. O Demore não veio hoje, gente, é só isso. Essa é a informação, o Demore não veio hoje. O Demore não pôde fazer hoje aqui com a gente, teve um outro compromisso na manhã dessa quinta-feira, estou aqui cumprindo, espero que bem, o papel de apresentar o Desperta ICL com vocês. Vamos a mais atualizações? Vou trazer aqui 4 notícias rapidinho pra gente, antes da gente entrar no tema da CPMI, que terminou ontem. Vamos lá, matéria do jornal O Globo, Ícaro. Bolsonaro entrega depoimento à PF por escrito e volta a criticar a condução das eleições de 2022. Matéria da Paola Serra no jornal O Globo. O Jair Bolsonaro foi intimado para falar na Polícia Federal e resolveu responder por notinha, por cartinha. Então ele chegou na tarde desta quarta-feira de ontem para prestar depoimento na PF, foi intimado no inquérito que investiga a atuação de empresários que defendiam um golpe de Estado. A gente sempre precisa lembrar que o Jair Bolsonaro ele responde uns 500 inquéritos na Polícia Federal, então esse é mais um inquérito onde o Jair Bolsonaro está sendo investigado. E aí ele não respondeu a nenhuma pergunta e apresentou seu depoimento por escrito. Abre aspas, a competência deste caso não é do Supremo, é da primeira instância.
O objetivo do inquérito foi calar e censurar o senhor Luciano Hang, que tinha 10 milhões de seguidores. As eleições foram conduzidas com parcialidade. No ano passado, o Jair Bolsonaro, como se já não tivesse complicado o suficiente na justiça, continua atacando o sistema eleitoral e continua atacando a condução do judiciário brasileiro em relação ao processo eleitoral. Uma pena para o Jair Bolsonaro, que já está inelegível em um processo, deve ficar em mais alguns, e a gente espera que a carreira política de Jair Bolsonaro, apesar de ter sido longa e improdutiva, esteja chegando aos seus momentos finais. Está aqui a matéria do Globo, então, registrando que o Bolsonaro prestou depoimento à PF ontem, fez isso por escrito, não respondendo a nenhuma pergunta. É importante a gente registrar isso porque o Jair Bolsonaro já fez isso outras vezes. A linha de defesa dele e da Michelle Bolsonaro tem sido a mesma desde então, de que a competência desses casos não seria do STF, e sim da primeira instância. Linha de defesa muito ruim do Jair Bolsonaro, mas é o que ele conseguiu inventar. Então fica aí o registro. Vamos para mais um tema, passando agora pelo GGN, falando sobre o TRF4 afastando o juiz Eduardo Apio da 13ª Vara de Curitiba, matéria do Luiz Nassif, nosso parceiro aqui do ICL. O Tribunal Regional da 4ª Região conseguiu uma vitória momentânea, afastando o juiz Eduardo Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba, a da Lava Jato, após uma reunião de conciliação que aconteceu no Conselho Nacional de Justiça nessa quarta-feira, dia 18, ontem. Foram meses e meses com redução de vencimentos, gastos extraordinários com advogados e viagens a Brasília que tiraram o fôlego de Apio, e ele acabou aceitando a transferência para outra vaga sob a condição de não admitir culpa pelas alegações apresentadas pelo desembargador Marcelo Malucelli. E aqui, matéria do Nassif diz que era isso ou riscar a perda do cargo. Então foi uma derrota, segundo o Nassif, por Eduardo Apio, que deixou a Vara de Curitiba, a 13ª Vara, que era a responsável pela Lava Jato. Fica aqui o registro do afastamento do Apio. Vamos passar por mais um veículo da mídia progressista, a revista Fórum. Traz aqui uma matéria falando sobre a bala que matou o soldado da rota no Guarujá não saiu da arma encontrada pela polícia. Vocês lembram que essa morte desse PM que está aqui na foto para vocês, o soldado Patrick Bastos Reis, foi o que começou uma matança generalizada na Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo, né? Foram dezenas de mortos em dias de operação, semanas de operação, e um dos trunfos dessa operação, segundo a polícia, comandada pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos aqui de São Paulo, era a arma que tinha sido encontrada, mas a matéria da Fórum traz aqui que o laudo pericial sobre a morte do Patrick Bastos Reis concluiu que o tiro que provocou o óbito não foi feito pela pistola 9mm apreendida pela Polícia Civil, além de matar os soldados da rota a tiros atribuídos a Erickson David da Silva, ou Deivinho. Feriram também o sargento Guilherme Sutério Gomes. Isso aconteceu no dia 27 de julho, enquanto eles faziam um patrulhamento na favela Vila Zilda, no Guarujá. O documento foi assinado pela perita Selma Hanada Sugawara e diz que a pistola 9mm estava em péssimo estado de conservação, mas se encontrava apta a realizar disparos. Então, fizeram o confronto balístico e não encontraram. Além disso, o Deivinho, que está preso, acusado por esse crime, fez, à época, uma perícia e não foi encontrado sinais de pólvora nas mãos dele, e ele continua preso, inclusive, por conta desse assassinato do policial militar e de ferir outro policial militar, mas ele continua preso no presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. O Deivinho se diz inocente e nega ter participado da morte da PM. A gente lembra que a Operação Escudo, né, essa operação da Polícia Militar após a morte do soldado da rota, registrou 28 mortes, com 600 policiais participando das ações. Então, aqui,
mais uma matéria. Última, antes da gente mudar de tema para fechar o Desperta, falando sobre CPMI. Presidente da EBC deixa cargo após repostar mensagem ofensiva a apoiadores de Israel. Hélio Doyle compartilhou uma publicação do ilustrador Carlos Latuf que chamava pessoas favoráveis a Israel de idiotas. Tem a matéria do G1, a carinha do agora ex-presidente da EBC, na empresa brasileira de comunicação, o Hélio Doyle, deixando a presidência desta estatal, né, dessa empresa estatal de comunicação. O Hélio Doyle apagou a mensagem depois de ter compartilhado. Ela dizia: não precisa ser sionista para apoiar Israel, ser um idiota é o bastante. Ele apagou a postagem, emitiu uma nota. O ministro da comunicação, o social Paulo Pimenta, mostrou descontentamento com a mensagem, e aí essa situação escalou na saída do Hélio Doyle da presidência da EBC. Fechamos os temas gerais aqui, vamos agora falar sobre CPMI do golpe. Pronto, Icaro, pode tirar da tela pra gente? Mostrar a matéria do Poder 360, que diz aqui: com maioria governista, CPI do 8 de janeiro aprova relatório. O documento será enviado ao Ministério Público e pede o indiciamento de Bolsonaro, Mauro Cid e outros 5 ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro. O relatório foi aprovado por 20 votos a 11 e uma abstenção. Em seu parecer, a relatora pediu indiciamento de 61 pessoas. Vamos mostrar, Ícaro, os crimes pelos quais o Bolsonaro é acusado, foi acusado nesse relatório. A gente tem uma artezinha aqui de CL. Pedidos de indiciamento feitos pela CPMI. Jair Bolsonaro: associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos são os crimes pelos quais o Jair Bolsonaro foi acusado nesse relatório da Elisiane Gama, senadora do PSD do Maranhão, que fez o relatório aprovado ontem pela CPMI. Outros indiciados, vamos colocar outros indiciados na tela pra gente. Pedidos de indiciamento do general Braga Neto, candidato a vice no Bolsonaro e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, o almirante Garnier, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI de Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Vamos para o próximo. Tenente Coronel Mauro Cid, o famoso Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e o secretário de Segurança Pública do DF, na ocasião de 8 de janeiro, Silvinei Vasquez, ex-diretor da PF, e Carla Zambelli, deputada federal do PL de São Paulo, são alguns dos 61 indiciados, pedidos de indiciamento feitos pela CPMI. Então, aqui a matéria da Carta Capital também, Ícaro, para a gente mostrar, fala sobre essa lista completa dos indiciados. Vou aqui para baixo para vocês, além desses que eu citei, Felipe Martins, vários assessores do Bolsonaro, vários policiais militares, vários participantes do GSI e também, mais para baixo aqui, financiadores desta tentativa de golpe de 8 de janeiro, entre eles empresários do agro. Então, aqui estão os indiciados. Desculpem pela tosse novamente. Fechamos aqui sobre os indiciados. Aproveitar para agradecer. A gente está com quantas pessoas vendo agora, Ícaro? 12 mil pessoas. Vamos aumentando a audiência, que daqui a pouquinho tem ICL Notícias, primeira edição, comigo, com a Vivian Mesquita, com o Rodrigo Viana, e recebendo muitos convidados para continuar falando sobre esses temas que a gente já trouxe aqui. Mostrar um videozinho do A Boca de Lobo, que o perfil @abocadlobo no Twitter separou. 61 indiciados. Vamos orar para que o áudio funcione direitinho, para que vocês escutem. Pode colocar aí na tela para a gente, Ícaro. Não está rodando o áudio. Ih, deu ruim. Aqui está rodando também, era para estar rodando. Então, não rodou o áudio, mas aí mostra o momento da aprovação.
Então você pode tirar da tela, Ícaro. Se a gente não vai ter áudio, não tem por que mostrar o tweet. Eu queria mostrar o vídeo da Carla Zambelli, mas acho que não vai poder mostrar também. Será que a gente vai conseguir rodar o vídeo da Carla Zambelli? Vamos tentar aqui. Pode colocar na tela aí, Ícaro, o vídeo da Duda, o vídeo postado pela Duda Salaber, a deputada federal do PDT de Minas Gerais. Tchau, pistoleira. Vai pra cadeia mamar a rola do teu presidente genocida. Ela falou, gente. Mamar a rola do teu presidente genocida. Presidente, a senhora evitar isso aqui na CPMI. Mas isso aqui não é lugar de se falar pornografia. A gente não conseguiu ouvir, mas o Arthur Maia falou que não é lugar de falar pornografia. Foi isso mesmo que a Carla Zambelli falou que vocês ouviram. Eu tive que rodar aqui, infelizmente, porque foi o que uma deputada federal disse numa comissão de inquérito, lendo, segundo ela, mensagens que ela teria recebido de agressões nas redes sociais. A Duda Salaber postou esse trecho ontem no Twitter falando sobre isso, um absurdo. E aí, depois da aprovação, os deputados e senadores governistas, né, opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram comemorar essa aprovação. E aqui uma matéria do UOL falando que teve uma confusão. Eu acho que o áudio não vai rodar, vamos orar para rodar. São imagens do UOL, mas são imagens que são de redes sociais, então a gente não tem problema de exibir aqui. Que mostra, eu vou deixar aqui em telinha menor mesmo, o áudio é menos importante, um assessor do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, estava filmando os deputados e aí, segundo a apuração até agora, o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, bateu na mão dele e o celular caiu e bateu na cabeça da senadora Soraya Tronic, causando uma confusão. Aí tá aí, a gente está vendo os senadores e deputados oposicionistas, o áudio não está rolando aqui, mas a Soraya Tronic explicando que ela foi atingida por um objeto e depois os esclarecimentos foram esses. Esse aqui é o assessor, o Rodrigo Duarte, assessor do deputado Carlos Jordi, se explicando e fazendo acusações, dizendo que não agrediu ninguém, na verdade, e que tudo já estava esclarecido, mas fica que o registro foi um tema que causou bastante polêmica neste período. Para fechar, estamos terminando aqui o Desperta ICL, as pessoas falando sobre a baixaria da Carla Zambelli. A culpa não foi minha, viu, gente? A culpa é da Carla Zambelli, foi ela que trouxe. O César diz, o conteúdo de série supera a forma, pode falar de forma coloquial, informal, sem perfumaria, o William tá excelente, então com esse elogio que leio a mim mesmo e ao ICL, eu agradeço. Aqui a gente vai terminando o programa Desperta ICL e eu vou rodar um vídeo para vocês para fechar esse tema da CPMI, a CPI terminando com a aprovação do relatório, 61 indiciados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente volta com o ICL Notícias, primeira edição. Aguardo a audiência de vocês, continuando aqui com a gente até daqui a pouquinho. A gente se vê já já. Essa CPMI chega ao final e queremos, em primeiro lugar, agradecer à oposição por ter proposto ela e por ter corroborado junto conosco para que ela chegasse a esse fim. Por fim, eu queria aqui fazer uma homenagem, sobretudo, às mulheres dessa comissão parlamentar mista de inquérito, mas, sobretudo, às mulheres que foram agredidas nessa comissão mista parlamentar de inquérito, a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama e, sobretudo, a deputada Jandira Fegali, que ao longo do tempo foram ofendidas nas redes sociais, foram ameaçadas de morte, mas conseguiram superar a tudo isso. O que vemos agora, o aperreio que vemos agora de gritos quando tentamos usar a palavra, foi regra nessa comissão. A esses gritos seja expressado o número dos votos favoráveis a esse relatório. Os números dos votos favoráveis a esse relatório não podem ser questionados, porque também foi questionado o resultado das eleições e nós vimos o resultado que deu. Por fim, minhas homenagens ao presidente dessa comissão e à relatora. Aos senhores foi chamado para cumprir uma missão pela nação e pela democracia. Os senhores o fizeram com amor, com dedicação e sem medo. Sem medo, é assim que encerramos essa CPI, porque a coragem é a matéria-prima da civilização. Sem anistia, para que nunca mais aconteça e para que nós nunca esquecemos o que aconteceu. Para Senadora Damares é quem foi atacada. Prevaleça sempre!
sempre! Minha solidariedade à senadora Damares, que foi atacada. Sobrou folha, hein? Presidente, pela ordem, 10 segundos só, 10 segundos. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos do pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima.